O cheiro da arruda na porta, quando as plantas protegiam nossa alma. Tem coisa que a gente não esquece. Não porque foi marcante, mas porque ficou grudada na alma com um tipo de verdade que não precisa de explicação. Para mim, uma dessas coisas é o cheiro de arruda. Aquele cheiro forte que queimava o nariz e limpava alguma coisa que não era física. A planta ficava na entrada da casa da minha avó, ali, no cantinho, como se estivesse fazendo guarda. E eu me lembro do meu pai, pegando um talo da folha e colocando atrás da orelha. Ele dizia que era para tirar o mal-olhado, e eu acreditava, porque quando a gente é criança, acredita com o corpo inteiro. E naquela casa, naquela energia, parecia mesmo que nada ruim conseguia entrar. Depois vieram outras memórias. Minha mãe, por exemplo, quantas vezes ela nos levou na benzedeira quando éramos pequenos. Aquela senhora de voz firme e mãos leves, que balançava ramos de plantas sobre a nossa cabeça e murmurava palavras, baixinho. Na hora eu não entendia, mas sentia. Era como se o corpo inteiro respirasse aliviado depois daquilo. E aí, hoje, depois de tanto tempo, tanta modernidade, tanta correria, eu olho para essas lembranças e vejo que ali existia sabedoria. Uma sabedoria que não veio de livro, veio da terra, da intuição, do respeito por forças que a ciência ainda tenta entender. Essas plantas que protegiam nossas casas, nossos corpos e nossa alma, não eram só enfeites, eram escudos espirituais. Guardiãs silenciosas, elas estavam ali fazendo o trabalho que hoje quase ninguém quer assumir, o de zelar pelo invisível, e pensar que esse conhecimento ancestral não é nosso por acaso. Ele foi passado, transmitido, guardado com zelo por gerações que viviam mais conectadas com a natureza do que com qualquer tela. E se a gente for mais fundo, dá para perceber que muito disso veio dos nossos povos originários, dos povos indígenas, que vivem até hoje em conexão direta com a mata, que sabem o que cada planta é, o que cada folha faz, o que cada raiz cura, no corpo e no espírito. Foram eles que ensinaram, foram eles que mostraram. E mesmo com o tempo, com a colonização, com a urbanização, esse saber sobreviveu. Na mão da avó que acendia um galho de alecrim. Na tia que colocava um copo com água e sal atrás da porta. Na mãe que colocava espada de São Jorge na entrada e dizia: "Isso aqui espanta coisa ruim." Hoje eu vejo essas plantas como aliadas, mais do que decoração. Mais do que tradição, elas são presença espiritual. Na minha casa tem espada de São Jorge, tem pimenteira, e cada vez mais eu sinto que a gente precisa voltar para isso. Não como superstição, mas como sabedoria resgatada. Como um chamado para a gente lembrar que o invisível também precisa ser cuidado. As guardiãs do invisível, a sabedoria ancestral por trás das ervas de proteção. Essas plantas que a gente cresceu vendo no quintal da avó, no vasinho da mãe, no altar da benzedeira, elas não apareceram ali por acaso. Elas são herança, mas não uma herança qualquer. São sementes de um saber ancestral que veio de muito antes da gente nascer, muito antes até das cidades existirem como conhecemos hoje. Vieram dos povos originários. Dos indígenas que caminham sobre essa terra há séculos, em profunda comunhão com tudo o que é vivo. Gente que não vê uma planta só como planta, mas como espírito, como presença, como energia que vibra, comunica, protege, transforma. Enquanto o mundo moderno se desconectava, eles ouviam o que a floresta dizia. Aprendiam observando o tempo da folha cair, o jeito da raiz crescer, o silêncio que uma planta carrega, ou a força que ela emana quando é chamada para proteger. E esse saber não era escrito, era vivido, passado de avô para neto, de pajé para aprendiz, de benzedeira para quem estava com febre ou susto.
Mais tarde, já nas cidades, essa sabedoria ganhou outros nomes. Se fundiu com práticas religiosas, entrou nos terreiros, nas igrejas, nos quintais. Virou reza, virou simpatia, virou rotina de quem sabia, mesmo sem entender que aquela folha tinha poder. Porque onde a ciência via mato, a tradição via espírito. Essas plantas são as guardiãs do invisível. Enquanto a gente se preocupa com o que é visível, com o que dá para controlar, com o que se mede, elas estão ali, firmes, trabalhando em silêncio para manter o campo limpo, a casa leve, a alma protegida. E isso não é só crença, é sensibilidade. Quantas vezes você já entrou num lugar e sentiu o peso? Ou conheceu uma pessoa e algo dentro de você pediu distância? Quantas vezes se sentiu drenado depois de uma conversa? Tudo isso é energia, tudo isso é espiritualidade sutil. E essas plantas, como a arruda, alecrim, espada de São Jorge, guiné, sabem lidar com isso. Elas foram feitas para isso, pela natureza, pelo todo. Por isso, elas aparecem nas entradas das casas. Por isso estão nos banhos, nas defumações, nas mãos das benzedeiras. Elas são como sentinelas, guardam o portal entre o visível e o invisível. E mesmo quando a gente esquece de cuidar delas, elas continuam cuidando da gente. Mas esse saber precisa ser resgatado, precisa ser honrado, não como superstição, mas como tradição viva. E a melhor forma de honrar esse saber é entender como cada planta atua, onde ela deve estar, o que ela limpa, o que ela protege e como se relacionar com ela com respeito e presença. E é isso que a gente vai fazer agora. Guia das plantas que protegem a alma, usos, significados e lugares certos para cada uma. Agora que a gente já lembrou de onde vem esse saber e por que ele é tão importante, é hora de falar das protagonistas dessa história, as plantas que carregam consigo funções espirituais. Algumas limpam, outras protegem, outras elevam o campo. E tem aquelas que fazem tudo isso ao mesmo tempo. Abaixo eu vou compartilhar um guia, não como verdade absoluta, mas como quem transmite um conhecimento que vem sendo passado de geração em geração. Você sente o que faz sentido para você e planta com consciência. Espada de São Jorge, função espiritual, proteção contra energias densas, inveja, mal-olhado, demandas espirituais. Energia, firmeza, corte, coragem, onde colocar, entrada. Da casa, à esquerda de quem entra, em local visível. Observação. É como uma guarda espiritual. Atua como escudo vibracional. Se começar a secar sem motivo, pode ter absorvido muita carga. Arruda. Função espiritual. Limpeza energética profunda. Absorção de inveja, quebranto, mal-olhado. Energia, purificação, alerta, transmutação. Onde colocar? Vaso na entrada da casa, pequenos ramos em cima de portas ou em defumações. Observação. Se murchar rapidamente após visita de alguém, pode ter segurado a energia dessa pessoa. Pimenteira, dedo de moça ou ornamental. Função espiritual. Proteção contra inveja, ataques energéticos e pessoas com energia agressiva. Energia, calor que queima o mal. Onde colocar? Próxima da entrada da casa ou em locais com grande circulação de pessoas. Curiosidade. Se a pimenteira adoecer sem motivo, acredita-se que cumpriu seu papel protetor. Guiné, função espiritual. Descarrego, proteção espiritual, neutralização de cargas densas. Energia, firmeza e afastamento de entidades negativas. Onde colocar? Vasos em áreas externas ou em benzimentos. Cuidado, planta forte. Evitar uso em excesso ou em banhos em crianças ou gestantes. Alecrim, função espiritual. Elevação vibracional, proteção leve, clareza mental e alegria. Energia, brilho, lucidez, expansão. Onde colocar? Cozinha, locais de trabalho,
Altar. Pessoal. Uso adicional. Ótimo para defumações e banhos leves de fortalecimento espiritual. Manjericão. Função espiritual. Limpeza suave, paz mental, purificação emocional. Energia, calmaria, doçura, equilíbrio. Onde colocar? Perto de janelas, cozinha ou locais de estudo e descanso. Observação. Pode ser usado em banhos, chás e defumações. Comigo, ninguém pode. Função espiritual. Barreira contra ataque energético, inveja e presença hostil. Energia, bloqueio, barreira firme. Onde colocar? Entrada da casa, ambientes de exposição, lojas, espaços públicos. Cuidado, planta tóxica. Evitar contato com crianças ou animais. Louro. Função espiritual. Proteção energética, expansão. De poder pessoal, sabedoria. Energia, decisão, visão, prosperidade. Onde colocar? Em vasinhos na cozinha, folha seca em altar ou carteira. Uso comum. Muito usado em simpatias e defumações para abertura de caminhos, lavanda ou alfazema. Função espiritual, tranquilidade, limpeza emocional, reconexão com a alma. Energia, leveza, acolhimento, cura interior. Onde colocar? Quartos, banheiros, salas de meditação. Uso adicional, em óleos essenciais, sprays, banhos ou sachês no travesseiro. Sálvia branca. Função espiritual. Limpeza espiritual profunda, purificação de ambientes e aura. Energia. Reinício, clareza, vazio fértil. Onde colocar? Não se cultiva com facilidade, usada seca em defumações, smudge. Cuidado. Utilizar com intenção clara, sem excessos. Essas são só algumas. A natureza é vasta. O que importa é você sentir qual planta te chama, porque elas também escolhem a gente. Às vezes você acha que comprou uma mudinha por acaso, mas sem perceber foi chamado a plantar proteção. E quando você cuida dela com carinho, rega, conversa, agradece, ela cuida de você com o mesmo respeito. A planta não é só um ornamento, é um ser vivo em missão. Agora, a gente vai falar sobre como usar essas plantas com respeito, consciência e presença, sem folclore vazio, sem superstição cega. Como resgatar essa tradição sem virar moda, e sim, memória viva. Como resgatar essa tradição com respeito e presença? A gente vive num tempo em que tudo virou produto, até o sagrado. Plantas que antes eram cultivadas com propósito, colhidas com respeito, usadas com intenção. Hoje, muitas vezes, são vendidas como moda, embaladas em estética de espiritualidade de vitrine. Mas esse saber não nasceu para ser raso, não nasceu para virar tendência, nasceu para ser vivido, com os pés no chão, com as mãos na terra e o coração em silêncio. Se a gente quer resgatar de verdade a tradição espiritual das ervas, precisa fazer isso com mais do que curiosidade. Precisa fazer com presença, com escuta, com humildade, porque o uso espiritual das plantas não é superstição, é memória, é tecnologia ancestral, é ciência intuitiva dos povos que muito antes da palavra espiritualidade existir, já sabiam ler os sinais da natureza. Então, por onde começar? Talvez o primeiro passo seja lembrar do que já foi vivido, lembrar da casa da avó com cheiro de defumação, lembrar do pezinho de arruda na entrada, lembrar da benzedeira que murmurava orações enquanto passava o ramo em silêncio, lembrar que isso tudo não era exagero, era cuidado com o que os olhos não viam, mas que o corpo sentia, e uma vez que a gente lembra, vem a vontade de recriar. Mas não se trata de copiar o que os antigos faziam, e sim de entender o espírito da coisa. A energia por trás do gesto. Você pode começar com um simples vaso, uma planta de proteção na entrada da casa.
não como amuleto cego, mas como símbolo vivo de que ali a presença, a intenção, a consciência do invisível. Pode montar um pequeno altar, com folhas secas, uma vela, um copo de água, e quando se sentir pesado, triste, disperso, acender o incenso de alecrim, fazer uma oração com arruda, tomar um banho de manjericão. Mas faça isso com alma, não como obrigação. A espiritualidade verdadeira não mora na fórmula, mora na atenção. Se for para acender um galho e mexer no celular ao mesmo tempo, não adianta. O campo entende a sua frequência, não o seu ritual. E falando em campo, talvez o maior cuidado seja esse, não banalizar aquilo que protege, porque o que protege a alma não é a planta em si, é a relação que você tem com ela. Tem gente que compra um vaso de espada de São Jorge, achando que é garantia de proteção, mas esquece de regar, esquece de agradecer, esquece que aquela planta é um ser vivo e que o sagrado precisa de zelo. Outros acham bonito usar lavanda no quarto, mas não limpam o coração. E não adianta perfumar o ambiente se a alma continua pesada. Então, antes de qualquer coisa, o resgate dessa tradição começa dentro. Começa quando você percebe que está desconectado e decide voltar. Voltar para a natureza. Voltar para o simples. Voltar para a intenção real. Depois vem o passo do conhecimento. Buscar entender o que cada planta representa. Para que serve? Quando usar? E o mais importante, o que você está sentindo ao estar com ela. A intuição é o maior termômetro espiritual que existe. Se uma planta te chama, escute. Se você sente vontade de plantar, plante. Se sente que precisa limpar a casa com defumação, faça. Mas se não souber o que está fazendo, respeite, pesquise, pergunte. Porque essa sabedoria não está perdida. Ela só está esquecida. Mas continua viva nas benzedeiras, nas rezadeiras, nos terreiros, nas casas simples do interior, nos povos indígenas que ainda conversam com a mata. E também pode estar viva em você, se você permitir. Não precisa muito. Talvez comece com um vaso na varanda, uma folha no altar, uma oração sincera antes de dormir. Porque quando a gente cuida da planta, ela cuida da gente. Quando a gente honra o invisível, ele se manifesta. E quando a gente se reconecta com esse saber, a casa se enche de presença, o corpo se alinha, a alma sorri em silêncio. Esse é o verdadeiro resgate. Não é estético, é espiritual. E se você chegou até aqui, talvez sua alma esteja pedindo exatamente isso. Voltar para um tempo em que o cuidado era simples, mas o sagrado era real. Mensagem do eu superior. O que protege você é o que você honra. Agora sou eu quem falo. A parte de você que nunca se desconectou da natureza. A parte que, mesmo nos dias mais urbanos, mais barulhentos, mais perdidos, ainda escuta o chamado da terra, ainda sente o cheiro das folhas, ainda se lembra da sabedoria silenciosa que vem das raízes. Eu sou o seu eu superior, e não estou longe, nem acima. Eu sou aquela presença que se revela quando tudo silencia. Sou a verdade que vibra quando você volta pro essencial. E hoje, eu te vejo lembrando. Te vejo reconectando com aquilo que parecia pequeno, mas sempre foi grande. Com as plantas que curam, com as mãos que benzem. Com o cuidado que não precisa de palco, porque vibra no invisível. Você acha que é só um vaso? É um portal. Você acha que é só um galho de arruda? É uma espada de luz no plano sutil. Você acha que é só uma tradição antiga? É a sabedoria do tempo te chamando de volta para casa. E essa casa não é um lugar físico, é um estado de presença. É quando você cuida do que não se vê, como quem honra o que é mais real. Por isso eu te digo, o que protege você não é a planta, não é o ritual, não é o nome da fé que você segue. O que protege você
É o respeito que você tem pelas forças invisíveis, é a sua reverência, é a sua escuta, é a sua presença quando faz o que faz. A planta não te protege. Você e ela protegem um ao outro, porque quando há sintonia, há aliança. E onde há aliança, o sagrado se manifesta. Então continua, planta com intenção, cuida com amor, ora com verdade e caminha com os pés no chão, mas com os olhos abertos para tudo o que não se vê. A espiritualidade não está no alto, está no chão molhado, na folha que nasce, no cheiro da erva, na mão que benze e no coração que honra. Você está voltando e eu sempre estive aqui.